Oi, você que está nos assistindo. Nós estamos aqui na Faculdade Laboro, Campus Cidade Operária. Eu sou a psicóloga e professora Mais Soares. Estou aqui com a Elivânia. Elivânia, Oi, fala professora. um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Eu sou Elivânia, represento a Fundação Justiça e Paz Se Abraçarão, que é parceira institucional da Laboro. E a gente está aqui hoje a convite da Liga Acadêmica de Saúde Mental da Faculdade Laboro para falar sobre a saúde mental da mulher, né? O cuidado dessa saúde mental. Por que esse tema, né, Elivânia? Então, a gente precisa primeiro entender o polo aqui, da Laboro na cidade operária, está numa região, num território imenso, né? E com esse território imenso tem impactos, né, sociais na vida das mulheres. E a gente vem ver com essa correria do dia a dia, né, como é que essa mulher vive dentro de uma comunidade. E aí eu vejo que é fundamental a gente pensar numa comunidade que protege, professora. Perfeito. Eu acho que para a gente poder entender a importância do território como um fator protetivo para a saúde mental da mulher, vamos pensar aqui um pouco os fatores de risco, né, para essa saúde mental. Se a gente parar para pensar que as próprias questões do ciclo vital da mulher já são fatores de risco, né, como, por exemplo, o ciclo menstrual ou a menopausa, né, todas as variações hormonais e questões relacionadas ao período da gestação, até o planejamento familiar pode ser muito estressoso, né, uma vez que tem a instituição familiar aí no meio, né, o próprio casamento. E algumas situações que a mulher passa, como violência de gênero, né, violências relacionadas a questões trabalhistas, que a gente sabe que historicamente até hoje ainda existe uma certa diferença de lugar no trabalho, né? Sim. E discriminações de um modo geral, as pressões sociais relacionadas à imagem corporal, a como a mulher precisa ser, como ela deve se portar, enfim, são tantas questões. Eu acho que é importante destacar um pouquinho aqui também como cada uma dessas questões pode afetar a saúde mental da mulher. Se vocês pararem para pensar, as questões relacionadas à gravidez, Elivânia, é muito comum uma gravidez, uma gestação que pode ter sido conturbada, por exemplo, na relação com o parceiro, né? Ou mesmo uma gestação de alto risco, onde a mulher passa por tantas situações quando essa criança nasce, né, que foge um pouco do imaginário dela, da expectativa, né? São questões que podem ser tão traumáticas ao ponto de depois isso ser um fator de risco para transtorno de estresse pós-traumático. Sabia disso? Sim. É por isso que eu penso que é muito importante dentro dessa rede de cuidado, né, a gente está atento à mulher que está do nosso lado. O papel da Fundação hoje é fazer aqui no território da cidade operária esse elo com as mulheres, né? É importante dizer o quanto nós juntas podemos superar parte dessas dificuldades, né? Desses transtornos, desses problemas. Imaginar que você não está sozinha, e nem que é só você que passa por isso. Todas nós mulheres, como a professora falou, envolve questões biológicas, né? Também. Culturais. Que a gente precisa trabalhar no coletivo, muitas, para alterar muitas dessas questões. Com né? certeza. E aqui no território, as questões de políticas públicas, porque se você está numa comunidade que ela não é assistida pela política pública, pela política de saúde, de assistência, né? Esse cuidado ainda fica muito mais fragilizado. Então, nosso papel enquanto sociedade civil é estar lutando, né, para resgatar essa política, para que ela tenha um olhar especial sobre a saúde da mulher. E aí tu trazes uma coisa importante, que é pensar, por exemplo, essa rede de serviços, né, que a gente tem, intersetorial, de que maneira a gente pode efetivá-las, né? Assim, acioná-las e fazer com que a rede se articule dentro do território.
como é importante a fundação, por exemplo, assim como outros, né, outros órgãos do terceiro setor, assim como as associações comunitárias, para estar o tempo inteiro ativando essa rede de serviços. Um exemplo, se a gente pensar que eu falei ainda há pouco sobre a questão da gestação, mas a gente pode pensar outras questões relacionadas, como, por exemplo, a própria menopausa, mas se eu pensar, por exemplo, como é comum nesse período que eu acabei de citar, alguns sintomas de ansiedade ou de depressão, enfim, que são... E aí eu não estou falando de um transtorno mental, né? Eu estou trazendo que são sensações, que são sentimentos que são comuns a esse momento, né? E que principalmente para primípara, que a gente chama, né? Aquela mulher que está engravidando pela primeira vez, ainda mais dependendo da faixa etária que ela tem, é muito importante ela poder ter com quem falar sobre isso, porque ela não tem ainda um referencial desse sentimento, é a primeira vez que ela está vivendo. Mas a gente tem serviços que trabalham com isso. Na atenção básica em saúde, por exemplo, a gente tem o pré-natal com uma equipe que precisa ser multidisciplinar. Né? Mas será que quem mora aqui... E eu não tô, é óbvio que a gente está nesse território nesse momento, mas a gente pode pensar isso para qualquer lugar, de qualquer lugar do Brasil. Será que essas pessoas sabem a quem recorrer? Sim. Né? Ela sabe como acessar o serviço, porque o serviço ele pode estar lá, mas talvez o acesso não seja facilitado. Sim. Né? E para isso é preciso, muitas vezes, que os serviços também entrem na comunidade. Então, será que esses serviços estão fazendo isso? Às vezes a gente precisa ir lá, bater na porta e dizer: ei, a gente está precisando de vocês. Sim. Né? E como é importante essa força do coletivo para fazer com que esse tipo de ação funcione e venha na perspectiva de proteger mesmo a saúde mental da população e, nesse caso, especificamente da saúde mental da mulher. Com certeza. Essa tem que ser uma luta constante, né, professora? Todo dia a gente precisa dizer que a política pública ela tem que chegar onde as pessoas estão, né? Então, a nossa luta é para que essa política, seja de promoção, seja de proteção, ela esteja cada vez mais perto desse público, especialmente aqui nós hoje estamos falando das mulheres. Mas eu trago também uma experiência, e aí, como a gente já falou, isso vale também para nós que estamos aqui falando com vocês, que somos mulheres e que temos a mesma jornada que vocês que estão nos ouvindo agora, a importância de estarmos juntas. É muito importante esse fortalecimento de nós mesmas. Então, se junte com a sua vizinha, com as pessoas da sua comunidade, para conversar, para trocar ideias, para ouvir uma boa música, né, para fazer um piquenique, encontrando soluções partilhadas comunitariamente, a gente se fortalece mais. Eu faço muito isso. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne para tomar um cafezinho da tarde, um chá uma vez no mês. Então, nesse momento que você conversa com uma amiga, coloca para fora um pouco dessa angústia, vai melhorando também enquanto chega uma ajuda mais especializada. Isso é muito interessante o que tu estás falando. Eu quero até aproveitar, tu falaste ainda há pouco sobre você não está sozinha. Eu me lembrei, deixo aqui como uma dica, o documentário Você Não Está Sozinha. Ele está disponível aí em plataforma de streaming, mas você pode procurar também trechos deles, né, na internet, que fala exatamente disso, a força do coletivo na proteção da mulher. E eu queria também destacar que esses exemplos que a Livânia trouxe mostram, se desconstroem um pouco, na verdade, essa ideia de que a gente buscar, né, tratamento, ajuda, suporte, precisa que a gente, né, tenha que investir financeiramente nisso. E, de fato, a gente não está com tanto dinheiro assim, né? Sim. Então, às vezes, é priorizada a comida, é priorizada a escola do filho, né? E a saúde mental da mulher fica de lado. E a mulher tem isso, a gente sempre deixa a gente por último, né? Então, isso aí em todo lugar, a gente age assim, as mulheres, né? E a gente precisa compreender que para o nosso bem-estar, né? A gente é parecido com aquela coisa aquele recadinho do avião, coloque a máscara primeiro em você. Para poder ajudar o outro. Para poder ajudar o outro. Então, para nós mulheres, a gente precisa se dar esse cuidado primeiro, para poder a gente ajudar a filha, ajudar a marido, ajudar
mães, por exemplo, agora, com a nossa população envelhecendo, a gente está vendo agora uma modalidade que é as filhas tendo que cuidar das suas mães idosas, né? Então, para a gente cuidar das nossas mães, a gente precisa estar bem. Para a gente cuidar do filho, do marido, da casa, da comunidade, a gente precisa estar bem. E eu acredito que estar bem é estar juntos, é estar em comunidade. Seja a comunidade acadêmica, se eu estou numa faculdade, então eu me engajo logo num grupo de mulheres, de meninas, de colegas, que eu possa fortalecer minha vida acadêmica. Se eu estou na comunidade, eu procuro logo alguém da comunidade que faça coisas boas, que me eleve, que faça construir meu processo de educação também dentro da comunidade. Então, é juntos e partilhando que a gente fica mais forte. O que a Livânia está trazendo aqui é que existem inúmeras estratégias de autocuidado que a gente pode fazer uso próximas da gente, que não necessariamente exigem um recurso financeiro, né? Como era o que eu apontei ainda há pouco. O que é a comunidade que ela fala? Se não esse grupo, esse território que está ali próximo de você, né? Então, pare um pouquinho para tentar observar qual é a relação que você está conseguindo estabelecer com esses pontos que estão próximos, com os serviços de saúde, com, de repente, o trabalho na espiritualidade. Aí, se você gosta de ir a uma igreja, se você gosta de um grupo que discute seja religião ou doutrina, né, espírita. Enfim, o que te faz bem? É fazer uma caminhada? É ter horas de sono? É conseguir ter com quem conversar, né? Então, a gente precisa priorizar isso. Isso é muito importante, né? Aquela história do cuidando do cuidador, a gente precisa lembrar disso, porque para cuidar do outro a gente também precisa estar saudável. Então, acho que o recado que a gente deixa aqui é que sim, o público-alvo, né, mulher, é um público que, pela sua própria condição, né, biológica, já tem aí algumas questões que favorecem dificuldades, né, para manter uma saúde mental equilibrada por conta do momento, não só do momento histórico, mas da cultura na qual a gente está inserido. E como existem estratégias que são acessíveis, né, e que são super fáceis de ser colocadas no dia a dia, mas que exigem também que cada um veja aquilo que funciona para si. Não é igual, né? A Livânia pode dar muito certo para ela, por exemplo, conversar com as amigas, mas você que está assistindo aqui não tem um grupo de amigas, né? Não ter alguém próximo, de repente morar numa área que não dá para à noite ir na casa da colega. Mas a gente tem outras possibilidades, a gente pode, por exemplo, fazer de forma remota, né? Sim. Todo mundo tem um WhatsApp no celular, pode mandar uma mensagem, a gente pode tentar encontrar formas de fazer isso e favorecer a saúde mental. Acho que o recado aqui é lembrar que cuidar da sua saúde mental é um ato de amor próprio. E a gente precisa, o tempo inteiro, passar essa mensagem de que a nossa saúde mental vale a pena. Existem algumas dicas aqui em São Luís que você pode aproveitar, fazer um piquenique com a família, dar uma volta, olhar o pôr do sol. Na grande cidade, nós temos alguns parques importantes aí, né, que podem ser utilizados, como o Parque do Rangedor, a Reserva do Itapiracó, a Lagoa, a própria Avenida Litorânea, o Centro Histórico. Então, tem muitos lugares que são gratuitos, né, que a gente pode ir, além de tirar uma boa foto. De qualquer maneira, em qualquer bairro, a gente tem as praças dos bairros. Aqui mesmo na Cidade Operária, a gente tem o Viva Cidade Operária. A gente tem as praças entre ruas que podem ser utilizadas. Então, eu estou trazendo aqui uma dica para vocês importante. Se você estiver em outra cidade do Brasil, aproveite também, identifique o seu território e faça uso dele.